Bom pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, Gabriel Feitosa, né? Eu sou concurseiro aí há 9 anos já, tô há 9 anos nessa jornada dos concursos. Atualmente eu sou aluno do IME, certo? Sou ex-aluno da IPK também. E eu queria falar para vocês hoje, né, sobre os principais 3 tópicos que eu acho que vocês têm que ter em mente no início dessa preparação de vocês para concursos, né? Em específico concursos militares, tá certo? Então, o primeiro tópico, que é o que eu queria falar, beleza? É o objetivo, certo? Então, vocês têm que ter, cara, um objetivo bem claro na cabeça de vocês quando vocês forem começar a estudar para concurso. Pô, Feitosa, é óbvio que o meu objetivo é passar. Você vai me falar aí, é uma coisa que eu já sei, né? Eu tenho que ter o objetivo de passar. Só que vocês, cara, o que acaba muito acontecendo para um aluno de concurso militar é que o que muitos cursinhos vendem por aí muitas vezes são mais de uma turma, né? É uma turma para mais de um concurso ao mesmo tempo. Por exemplo, né? Para concurso de oficialato, né? A gente tem aí SpaceX, AFA, Escola Naval, EFON, certo? E muitos cursinhos vendem isso como se fosse um pacote único. Só que, cara, esses concursos de oficialato são provas extremamente diferentes. São provas que uma não tem nada a ver com a outra. Beleza, todas elas caem em matemática, tá certo, é uma interseção de matéria entre elas, só que a matemática da Escola Naval não tem nada a ver com a matemática da AFA, que por sua vez não tem nada a ver com a matemática da SpaceX. Elas podem abranger os mesmos tópicos, os mesmos temas, só que são abordagens em questões totalmente diferentes, tá certo? Porque o objetivo dessas instituições são diferentes, beleza? Então, quando a gente começa a estudar para concurso, muitas vezes sem conhecer, né? Quando você começa, você não tem muito conhecimento sobre a área. Você acaba comprando um pacote de oficialato que o concurso promete para você que você vai passar em várias provas de oficial e você tem muita matéria ao mesmo tempo e essas matérias, às vezes uma serve para um concurso e a outra serve para outra e quando chega no dia da prova você não está bem preparado para sua prova. Beleza? Então, para mim, o principal tópico, né, o mais importante aí para esse começo de caminhada é o objetivo. Vocês têm que focar em um concurso, cara. Escolhe aquele concurso que é o que você mais se identifica, que é o que você mais tem vontade de passar, tá certo? E ver tudo que você precisa, o que é necessário você fazer para passar naquele concurso. Entenda bem que o que eu tô falando não é que você só tem que fazer uma prova no ano, não. Mas você tem que se preparar para uma prova. E como é que funcionaria isso, né? Pô, Feitosa, eu tô com meus 18, 19 anos, eu quero passar em toda a prova que for possível para passar. Minha idade já tá ficando alta, meus amigos estão na faculdade, às vezes estão se formando em faculdade, e você ainda não passou no concurso. Eu entendo que bata um desespero, é normal. Eu já senti esse desespero também, né? Eu sou humano, como todo mundo. Mas, cara, vocês quando têm um objetivo bem definido, é muito mais fácil de vocês passarem do que se vocês começarem a atirar para todos os lados. Repara que eu não estou falando para vocês só fazerem uma prova no ano. Por quê? Porque as outras provas que você faz, além de elas servirem como preparação para a sua prova, é ver se você está ficando nervoso no dia, é ver se você está bem preparado sobre aquela matéria. Às vezes você vai estar se preparando para a SpaceX e a prova da Escola Naval aconteceu antes. É claro que você não vai medir se você está bem preparado para a prova de matemática da SpaceX pela prova de matemática da Escola Naval. Porque tem matérias que caem na prova da SpaceX, que caem na prova da Escola Naval, né, que não caem na SpaceX, como cálculo. Só que nas matérias que são comuns a ela, você tem que se sentir bem preparado, você tem que se sentir confiante. O nível da Escola Naval é mais alto que a da SpaceX, mas você tem que se sentir confiante para fazer a prova, tá certo? Então, vocês têm que ter um objetivo bem definido, vocês têm que estar bem preparados para um concurso. Vocês só precisam passar em um concurso no ano, vocês não precisam passar em 5, tá certo? Vocês precisam de uma aprovação para continuar trilhando, né, o caminho de vocês. Então, eu acho que vocês terem um objetivo bem definido em mente é o principal, e às vezes a gente acaba errando muito isso no início, né? Turma de IPK Colégio Naval que quer preparar o moleque tanto para IPK quanto para o Colégio Naval, só que as matérias de IPK e Colégio Naval são diferentes, pô. Tem ali matemática em comum, português, inglês e redação, tudo bem, só que no Colégio Naval cai biologia, geografia, física, química, cai muito mais matéria. E aí, o que esse moleque vai fazer? O que o cara que está se preparando para IPK, Colégio Naval, tem que fazer? Tem que cagar para as matérias do Colégio Naval? Tem que só se preparar para IPK? Vou dar o exemplo do que eu fiz no ano que eu passei nas provas, certo? Eu ia para o cursinho, beleza? Via todas as matérias, normal, assistia todas as aulas. Só que quando eu estava estudando, quando eu estava sozinho,
estudando, me dedicando realmente, fazendo exercício, eu estudava, a prova da EPICAR era antes, né, que é a prova do Colégio Naval, no ano que eu fiz. Então eu estudava só as matérias que eu caía na prova da EPICAR e no Colégio Naval, eram matérias que eram comuns a elas, que eram o quê? Português, inglês, redação e matemática. Então eu fiquei até a prova da EPICAR me preparando só para EPICAR. Só que depois que passou a prova da EPICAR, tinha ali 2 meses para a prova do Colégio Naval, esses 2 meses praticamente eu fiquei sem pegar as matérias que já eu tinha visto para EPICAR. Por exemplo, matemática. Entendeu? Então eu fiquei esses 2 meses só vendo as outras matérias que faltavam para o Colégio Naval e fazendo a prova anterior. E nas provas anteriores eu relembrava ali o que eu tinha visto de matemática, de português, enfim. Então, você se preparar para um concurso específico não significa que você tem que cagar para os outros, mas significa que as suas chances são muito mais altas de passar nesse concurso do que se você tentar passar em 1000 concursos ao mesmo tempo, né? Isso é meio que óbvio. Você não consegue se preparar para 1000 concursos ao mesmo tempo. É impossível. Beleza? E nessa preparação de concurso, né, o segundo tópico que eu queria falar, para mim é um tópico muito importante, é organização. E aí, para esse tópico de organização, eu queria fazer uma analogia para vocês, vocês vão ver que como é que funciona, né, minha linha de raciocínio nessa questão da organização. Vocês têm aí o quarto de vocês, a sala de vocês, né, da casa que vocês moram, enfim. E vamos supor que o quarto de vocês esteja completamente bagunçado, esteja uma zona no quarto de vocês. Alguém entrou no quarto de vocês e revirou tudo. Aí eu viro e falo, pô cara, arruma aí o seu quarto, organiza tudo de novo. É uma tarefa simples ou uma tarefa difícil organizar o seu quarto? É uma tarefa simples, né? Porque você sabe onde fica tudo. Você sabe o que você tem que guardar, onde você tem que guardar cada coisa, o que você precisa guardar em tal lugar. Então, quando você tem conhecimento de alguma coisa, é muito mais fácil você se organizar para essa coisa, beleza? Por exemplo, o quarto de vocês. E para quem, né, está começando a estudar para concurso, o cara não tem conhecimento de prova, certo? Você que está começando, você não sabe quais matérias em específico, né? Pô, eu sei que na minha prova cai matemática, mas cai o que de matemática? Certo? Ah, cai números complexos na minha prova. O que você tem que estudar de números complexos? Até onde você tem que ver geometria plana? Até onde você tem que ver geometria espacial? Você tem que dominar completamente essas matérias? Você tem que saber até um nível médio ali dessas matérias? Então, quando você está começando a estudar para concurso, organização, que para mim é o segundo tópico mais importante, é o que vocês menos têm conhecimento, porque vocês acabam que, como estão começando, não têm conhecimento do concurso. E aí, como é que vocês vão se organizar para uma coisa que vocês não sabem, né? Como é que se organiza? Pô, eu sei que eu quero passar na EPICAR no Colégio Naval, mas como é que eu vou me preparar para ele se eu não domino as matérias, eu não sei até onde eu tenho que estudar cada coisa? E a minha dica para vocês, cara, é perder a vergonha de perguntar e ter humildade, né? Porque é muito importante, que às vezes a gente acaba, não, eu vou conseguir fazer sozinho, eu vou estudar sozinho, e cara, ninguém nunca passou em nenhum concurso sozinho, tá certo? Todo mundo que já passou em concurso teve algum tipo de ajuda, seja ajuda de um amigo, de um professor, de um livro que leu, certo? Um livro didático que você está lendo, ele te ajuda a estudar a matéria. Então, ninguém nunca passou em um concurso sozinho, né? Você sempre tem algum tipo de ajuda, beleza? E a minha dica para vocês é pedir ajuda, cara. É mandar mensagem para alguém que já passou no concurso, é perguntar para um professor, é não ter vergonha de perguntar para um professor. Fala para o professor, como eu organizo o meu estudo? Eu quero muito passar nessa prova, mas estou começando agora, não sei nada, o que eu tenho que ver, o que eu tenho que fazer. É realmente perder essa vergonha de perguntar e se disponibilizarem a receber ajuda, porque às vezes a gente vê, cara, o aluno ele fica com muita vergonha de perguntar, ele acaba se fechando e negando ajuda. E, cara, o professor vai ficar super feliz de poder te ajudar a organizar um planejamento de estudo. Alguém que já passou na prova que você quer vai ficar muito feliz de poder te ajudar a passar nessa prova também. Então, eu acho que perder a vergonha e perguntar, né, pedir ajuda a alguém, tanto para mim, pode mandar mensagem nas redes sociais, falar, pô, Vetosa, como é que eu me organizo aqui para estudar tal coisa? Enfim, o que eu posso fazer para conseguir melhorar meu estudo? Eu vou ter aí o maior prazer de poder ajudar vocês, tá certo? Então, perguntar, cara, pedir ajuda na hora de organizar para alguém que já sabe, que domina esse concurso, é muito importante. Pô, Vetosa, eu tenho um primo aí, um tio, cara, que ele fez o concurso da EPICAR 15 anos atrás, ele passou, vale a pena perguntar para ele como que ele fazia para estudar? Vale, porque é uma pessoa que já passou, tem experiência de concurso, querendo ou não, ele sabe o que você precisa estudar, né? Até onde você precisa mais ou menos se aprofundar, é um bom começo já, para você não ficar totalmente perdido aí, né? No mundo dos editais aí, que é muito difícil, né? E
O que muita gente acaba fazendo é querendo seguir o edital para se guiar. E eu não estou falando que isso é ruim, é muito bom você seguir o edital de um concurso, né? Tudo que cai na sua prova. Só que o edital, às vezes, ele acaba sendo um pouco vago. Por exemplo, cai teoria dos números, né? Aritmética, cai teoria dos números no seu concurso. Mas cai até onde aritmética? Até o que você precisa saber? Você tem que saber demonstrar coisas, você tem que saber o nível aprofundado de aritmética, tem que saber aritmética nível IMO, né? Não, você às vezes precisa de um nível bem básico de aritmética, e às vezes tem muita gente que acaba aprofundando demais para concursos que não precisam de um nível tão aprofundado assim, e pessoas que acham que estão bem para alguma coisa, e na verdade elas estão muito despreparadas, porque se prepararam ali por cima, certo? Não nivelaram bem. Então é importante vocês perguntarem, né, pedirem ajuda para essa questão da organização, porque fica muito complicado, né, para alguém que não conhece organizar alguma coisa que ela não domina, beleza? E o terceiro tópico, que é o último que eu queria falar, é um pouco mais subjetivo, cara, que é quanto ao tema de recompensa, né? O que é recompensa para um concurseiro? Recompensa para você é você passar na sua prova? Sim, é uma das recompensas. Mas essa é a única recompensa que tem? Como é que a gente mede sucesso para um cara que estuda para concurso? A gente só mede o sucesso dele, ele só é um cara bem sucedido estudando para concurso se ele passar na prova. E aí que tá, né? Eu vejo muita gente baseando o ano de um concurseiro, querendo resumir o ano de seu estudo apenas em um dia, que é o dia da sua prova. Isso pra mim, cara, é um grande erro que vocês cometem. Que muita gente comete, né? Um grande erro. Porque quando você acaba pensando que você está se preparando um ano inteiro para um único dia, o único dia que importa do ano é você fazer a prova e passar na prova, você acaba botando um peso muito grande nessa prova. Você acaba ficando muito nervoso para ela, e isso afeta o seu rendimento na prova. Não tem ninguém, não é impossível uma pessoa passar no concurso que ela ficou nervosa. Você tem que ter uma tranquilidade, você tem que ter calma. Ficar ansioso pro concurso é normal, mas você não pode ficar nervoso, tremendo, desesperado, achando que se você não passar naquela prova é o fim do mundo. Não é assim que funciona, tá certo? E um exercício, né, que eu recomendo vocês fazerem, que é muito bom para tratar essa questão da recompensa, é você estabelecer metas curtas, certo? É você chegar no final do dia e ter aprendido aquela matéria que você tem dificuldade e se sentir vitorioso, porque realmente é uma vitória, né? Estudar não é uma coisa fácil. Não é todo mundo que tem a oportunidade de estudar. E vocês, né, que têm essa oportunidade de estudar, é importante que vocês corram atrás e se sintam, né, bem depois de concluir uma meta, né? Estudar em si, o processo não é muito legal. Ninguém gosta de ficar ali 6 horas na frente de um livro, né, estudando, mas a sensação que você tem que ter depois de ter feito isso é uma sensação de recompensa, uma sensação satisfatória. Tá certo? É ver que venceu mais um dia, né? Porque estudar para o concurso é como se fosse uma guerra, né? Você não define a guerra em uma única batalha, né? São várias batalhas que desenrolam, né? Que tem, né, o desenrolar, né, o andar dessa guerra, tá certo? Então é muito importante vocês entenderem que a aprovação de vocês não é composta somente do dia da prova. É de cada vitória, cada batalha diária que vocês tiveram durante a preparação de vocês, tá certo? Então, chegar ali, né, no fim do dia e botar uma meta, não, hoje eu só vou parar de estudar depois que eu fizer 20 questões, depois que eu aprender tal matéria e conseguir cumprir esses objetivos, vocês têm que se sentir recompensados, têm que se sentir felizes, né, de conseguir fazer isso, e também tem que entender que não é toda vez que vocês vão conseguir cumprir um objetivo desses, né, não é sempre que a gente consegue atingir uma meta que a gente estabelece. Vão ter dias que vocês vão perder, né, entre aspas, e vão ter dias que vocês vão ganhar, e vocês têm que ter noção que vai ter dias bons, dias ruins, e tem que aprender a lidar com isso durante a caminhada de vocês. Então, não resumir, né, não ter esse resumo, né, de um concurso como o fracasso é não passar e o sucesso é você passar. Eu gosto de pensar que se você chegou no fim do ano, né, depois de um ano inteiro estudando, e sentiu que você evoluiu intelectualmente, que você evoluiu como pessoa, que você está lidando com o concurso de uma maneira mais madura, isso já é uma vitória para você. E você está bem mais perto de passar, né? Vamos supor que você estudou um ano inteiro, não passou em nada,
mas sentiu que evoluiu muito, que está muito melhor do que quando você começou, você tem que tratar isso como uma vitória sim, apesar de você ter reprovado no concurso. E você tem que entender que você está muito mais perto de passar do que você estava no início do ano. Então é muito importante vocês entenderem isso, tá certo? E não desistam dos seus sonhos, continuem estudando. Se ficou alguma dúvida, né, quanto que eu falei, se tiver alguma sugestão, pode mandar aqui no chat ou então nas minhas redes sociais, vão estar aí embaixo na descrição, tá certo? E é isso, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Qualquer coisa é só falar comigo, estou à disposição de vocês para ajudar. É isso, valeu, tamo junto.